No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta: como é que nós podemos nos preparar para a morte? Bom, em primeiro lugar, antes de respondermos a essa pergunta, talvez seja necessário dizer para algumas pessoas que realmente é necessário que nós nos preparemos para a morte. E isso faz parte da tradição antiquíssima da Igreja Católica. Se você tem alguma dúvida disso, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1014, nos coloca essa necessidade. A Igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Inclusive, lembra uma oração antiga de uma ladainha a todos os santos que diz assim: a subitânea et improvisa morte libera nos Domine. Ou seja, livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Ou seja, essa talvez seria a maior desgraça de nós sermos colhidos pela morte e não estarmos preparados, não estarmos prontos para ela. A grande verdade é que a forma de nós nos prepararmos para uma boa morte é também uma boa vida. E também o contrário. Se quisermos aprender a viver bem, devemos nos preparar para a morte. É isso que nos ensinam santos como São Roberto Bellarmino e Santo Afonso Maria de Ligório, que escreveram obras inteiras para nos ajudar a viver esta preparação para a boa morte. Então, nós, concretamente, que não temos a possibilidade nem o acesso a essas obras, o que podemos, então, dizer muito rapidamente, para que as pessoas tenham pelo menos uma noção de como se preparar para a morte? Gostaria de propor para vocês um pequeno texto do padre Garrigou Lagrange, tirado do livro O Homem e a Eternidade, que foi impresso em cópia anastática pela Cultor dos Livros. No número 72 desta obra, nós temos um como preparar-se para a morte. Pois bem, o padre Garrigou Lagrange primeiro descreve a situação da morte. Em primeiro lugar, o homem não deve ser colhido de surpresa. Nós devemos esperar a morte. Um justo espera a sua morte. Quem é pecador fica fugindo do pensamento. É claro, existe uma aversão natural ao pensamento da morte. No entanto, virtuosamente, nós deveríamos pensar todos os dias e várias vezes por dia a respeito da morte. Você veja, por exemplo, que nós, como católicos, todos os dias recitamos a Ave Maria e dizemos a Nossa Senhora: rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Todos os dias nós somos convidados pela Igreja a fazer um exame de consciência antes de dormirmos. Exatamente porque aquela pode ser a nossa última noite. E nós podemos acordar, não aqui, mas diante do juízo de Deus. Então, esperar a morte. Aquilo um pouco que os existencialistas exortam de forma ateia e pagã, ou seja, do homem ir autenticamente para a morte, é uma coisa que a Igreja já conhece há muitos séculos. Nós devemos realmente caminhar para a morte com os nossos próprios pés. Não que nós devemos causar a nossa morte, não é isso, mas devemos ter consciência dessa realidade. Apesar disso, a Igreja ela é muito razoável com relação à morte. Ela compreende que todo mundo deve ter um certo temor, um respeitoso temor diante da morte. Número 1, por causa dos nossos pecados, que devemos sempre pedir perdão a Deus. E número 2, pelo fato de que, mesmo salvos, pode ser que nós tenhamos que cumprir alguma pena no purgatório. E o purgatório, embora seja para nós uma grande esperança, na verdade é um lugar de sofrimento, é um lugar de punição. Mas, diante deste temor reverente da morte, o que nos anima é uma fé viva, de sabermos que nós esperamos uma vida eterna, uma vida junto com Jesus, com a Santíssima Trindade, uma vida junto com a Virgem Maria, com os santos. Então, a fé viva, essa é a primeira virtude que realmente deve estar no nosso coração. Além disso, além de uma fé viva, deveríamos ter uma caridade incendida. Essa caridade que cresce no nosso dia a dia,
quanto mais nós vamos nos aproximando de Deus. Essa vontade de ver Deus face a face, essa vontade de amar aquele que nos ama. Então, fé e caridade são duas virtudes que devem ser cultivadas e isso vai tornando mais firme aquela terceira virtude, que é a virtude da esperança, que aqui, no caso, diante da morte, é fundamental, porque a esperança precisa se consolidar. O padre Garrigou-Lagrange usa uma expressão interessante para descrever o que é a virtude da esperança. Ele diz assim, é uma certeza tendencial, ou seja, nós devemos ter esta certeza, mas é uma certeza que nos impele para frente. Uma tendência para o futuro, para nos jogarmos nos braços confiantes de Deus. Pois bem, fé, esperança e caridade. Inclusive, a Igreja dá indulgência plenária para aquelas pessoas que, na hora da morte, renovam os atos de fé, esperança e caridade. Como dá também a indulgência plenária para as pessoas que morrem tendo nos lábios o nome de Jesus e de Maria. É a Igreja que abre os seus tesouros para os seus fiéis na hora da morte. Então, essas realidades concretas que são atos do nosso dia a dia. Agora, alguns conselhos bem práticos. Em primeiro lugar, é uma falta de fé e um erro grave esconder dos doentes a gravidade da sua doença e a proximidade da morte. É um ato de verdadeira caridade com as pessoas, avisá-las que elas irão morrer, que a morte está próxima, para que elas possam se preparar. Por isso, esse pudor, essa coisa de ficarmos dizendo para pacientes na UTI, que nós já sabemos que estão condenados, digamos assim, pela medicina, que estão desenganados, colocar diante dessas pessoas uma mentira e dizer assim, não, você vai superar, você vai se dar bem, que é isso, rapaz, se anime. Veja, isso daqui é quem não tem fé. Você acha que o mais importante é a pessoa morrer animadinha. Não, o mais importante não é a pessoa morrer animadinha. O mais importante é ela morrer estando preparada para se colocar diante do juízo de Deus, pedindo perdão dos seus pecados. Por isso, o padre Garrigou dá um conselho bastante prático, não é? Que eu mesmo já coloquei em prática na minha vida. Combine com alguém, faça um acordo com as pessoas com as quais você vive e faça com que eles prometam que na hora da sua morte eles te avisem a gravidade do seu estado. Faça isso um acordo com um amigo. Olha aqui, nós somos amigos, então se você estiver doente gravemente, eu irei avisar você. E se eu estiver doente gravemente, você também irá me avisar. É um acordo de amizade, uma verdadeira caridade, um verdadeiro amor para com o outro. E além disso, o padre Garrigou-Lagrange coloca um exercício de nós vivermos a Santa Missa, também perto da nossa morte, colocando na nossa morte, no ato de morte, aquelas mesmas realidades que nós vivemos em cada missa. O que é que nós vivemos em cada missa? 4 coisas. Primeira, adoração, reparação, súplica e ação de graças. Diante da morte, adoração. Colocar-me diante de Deus, que é o autor da vida, inclinar minha cabeça diante da vontade dele e adorá-lo, adorar a sua vontade e a sua bondade infinitas que reservaram para mim aquela morte. Em segundo lugar, a reparação. Por quê? Porque certamente é possível que na minha morte eu viva alguma dor, né? Alguma agonia, alguma angústia, oferecer esse sofrimento como reparação para os seus próprios pecados. Terceira coisa, a súplica, a realidade da impetração, pedir a Deus perdão pelos próprios pecados, pedir a Ele, né, que tenha misericórdia, tenha compaixão. E, finalmente, a ação de graças pelas coisas maravilhosas e os dons com os quais nosso Senhor nos dotou durante esta vida. Vejam, morte e Eucaristia, 2 realidades que estão realmente próximas,
Por quê? Porque a morte de Cristo é celebrada na Eucaristia. É o sacrifício da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ali, na missa. Quando nós temos a consagração da missa, nós temos a morte de Jesus celebrada sacramentalmente, porque nós temos ali um corpo separado do sangue. O ato da consagração, o momento da consagração é a celebração sacramental da morte de Jesus de forma incruenta. Então, nós temos aí esta ligação entre Eucaristia e morte. E, finalmente, o Padre Garrigou também nos orienta a repetirmos frequentemente uma oração na qual insistia muito São Pio X. O Papa São Pio X nos ensinava a rezar assim: Senhor, qualquer que seja o gênero de morte que vos apraz reservar-me, aceito-a desde já, com todo o coração e boa vontade. Aceito-a das vossas mãos, com todas as suas angústias, penas e dores. Porque nós sabemos, teologicamente, que a morte ela não foi desejada por Deus inicialmente, mas por causa de nosso pecado, a morte entrou no mundo. E tendo entrado no mundo, não por um projeto de Deus, mas por desobediência nossa, a morte, então, revestiu-se de um caráter de medicina, ou seja, é um remédio penal, é uma pena, uma punição, um castigo, que para nós serve de remédio. Por quê? Já que estamos marcados com o pecado, já que somos egoístas, a morte nos ensina o quanto é passageira esta vida e nos ensina a não nos apegarmos a nós mesmos e ao mundo material e colocar os nossos tesouros no céu. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Tenhamos uma grande devoção à Virgem Maria e também a São José, que é o padroeiro da boa morte, já que ele morreu sendo assistido por Jesus e Maria, a morte ideal que todos nós gostaríamos de ter e pedir a Deus. São José, rogai por nós.